Eu também, eu concordo que eu acho ela muito injustiçada. Eu vou tentar não pausar muito durante o vídeo pra gente poder ver o vídeo inteiro de boa, tá ligado? Porque o vídeo tem 50 minutos, cara. E eu tenho certeza que o analista vai falar tudo que eu precisaria falar aqui. Então eu vou só reagir mesmo. E dar minha opinião em algumas partes. Se juntar todas as falas dela, não dá 50 minutos. Mano, sim, cara. Exatamente. Tipo, se você juntar todas as falas da Orihime e tirar Kurosaki-kan, eu acho que dá, tipo, uns 10 minutos de fala dela. Demorou muito pra trazer esse vídeo, mas chegou a hora. Salve, salve, rapaziadinha, show, o Luca aqui mais uma vez. E agora que estamos perto do 100k, eu vou começar a lançar uns vídeos bem brabos que eu tava segurando até então. Pois é, já aguardem alguns bem especiais por aqui. Do porte. Esse aqui em questão teve ajuda no roteiro do maior fã da Orihime que eu conheço, que já é muito famoso por aqui, Alexandre, do cara é muito brabo. E hoje falaremos da personagem mais injustiçada de Bleach como um todo. Odiada por muitos, mas amada por todos. A Orihime Inoue, uma personagem que sofreu muito no anime por causa do diretor. E também o par romântico do nosso protagonista, que é normalmente subestimada e também mal compreendida. E se você gosta de Bleach por aqui, já se inscreve no canal e deixa o like. Surreal, velho. Tamanho das tetas. R$1,99 exatamente. Só mais um cafezinho pra mim, parecendo o Uriel. E um salve a todos os membros que estão aparecendo aqui agora mesmo. Vocês são Olha lá, vocês estão aí, gente? Agora, bora pro vídeo. Bom, a história de Orihime tem diferenças entre o anime e o mangá. Com certeza, a do mangá é mais pesada, principalmente por não ter tanto problema de censura. Sua origem já começa bem conturbada, e eu acho que poucos sabem dessa parte. Diferente do anime, a Orihime nasceu de um caso entre uma prostituta e um bêbado, sendo irmã mais nova do Sora, que era basicamente o único ser decente dessa família. Temendo que seus pais quisessem vender a própria filha para comprar besteiras como drogas ou bebidas, Sora decidiu por si mesmo cuidar da garota, sendo a única figura paterna que ela teve. Quando ele completou 18 anos, ele saiu da casa dos pais junto com a Orihime para criar sozinho a garota que naquela época tinha só 3 anos de idade. Apesar de parecer que agora seria tudo mais tranquilo, o tormento da Orihime estava só começando. Durante o fundamental, por conta do seu cabelo castanho claro, não laranja como no anime, ela sofria muito bullying. Isso porque no Japão, pessoas com cabelo considerado diferente são mal vistos pela sociedade. Se você for estrangeiro, como no caso do loiro, né, na maioria das vezes, isso é visto geralmente como algo belo e admirável. Mas com o caso de Orihime e Ichigo, eles eram considerados delinquentes, mesmo tendo cor de cabelo natural. Isso eu já sei já. Isso eu sabia sobre as paradas do cabelo. De ter um cabelo dessa cor aí, tipo, lá eles... Eu tava fodida, né? Eu tava fodida no Japão, né? Se eu for pro Japão algum dia, eu vou ter que trocar minha cor de cabelo, infelizmente. Essa é uma semelhança que podemos perceber entre eles, e porque Orihime se identifica tanto com Ichigo logo de cara, no capítulo 2 do mangá. Apesar de tudo isso, ela vivia uma vida tranquila e feliz com seu irmão, e foi assim durante 9 anos, até que certo dia Sora quis presentear Orihime com um par de grampos de cabelo. Guardem esses itens porque eles vão ser importantes quando a gente falar de Fullbringer. Naquela época, ela era bem imatura e odiou o presente, dizendo ser infantil e se recusava a usar, fazendo com que os dois discutissem no dia e ficassem brigados. Mas para a infelicidade do destino, nesse mesmo dia, Sora acabou sofrendo um gravíssimo acidente de carro, logo depois de sair de casa. E nessa parte, o anime também faz uma parada muito zoada. No anime, a Orihime chamou uma ambulância e seu irmão não resistiu. Já no mangá, como sempre, é mais pesado e tem aquele ar mais trágico. No mangá, a Orihime levou o irmão sangrando nas costas até a clínica Kurosaki, e quem atendeu foi o próprio Ichigo, ou seja, eles já se conheciam desde aquela época. Como a clínica não tinha suporte para esse tipo de tratamento complexo, eles tiveram que encaminhar Sora para o hospital, mas antes mesmo da ambulância chegar, ele faleceu por conta dos múltiplos ferimentos. Após isso, Orihime começou a viver muito sozinha, mais pesado. sendo sustentada por uma tia que era sua última parente viva conhecida. Orihime começa a rezar todos os dias para Sora, seu irmão, não querendo que ele ficasse preocupado com ela, e esse era o ponto que eu queria chegar. O primeiro arco de Bleach é muito mais focado em como cada personagem lida com a perda de alguém que ama, e assim segue vivendo apesar de todas as dores e males que existiam ao seu redor. Todos os personagens principais desse arco têm isso, de alguma forma, e conforme vamos fazendo vídeos sobre eles, contaremos melhor a perspectiva de cada um referente a seu luto. O luto é um processo natural de reação à perda de um vínculo afetivo ou algo significativo, e em Bleach, esse é um dos temas principais. Como lidar com... E digo mais, tá? Eu acho que Bleach, ele é muito mais apreciado para pessoas que realmente viveram o luto. Eu senti muito isso, tipo assim, eu acho que muitas coisas que eu gostei de Bleach foi a forma como eles representaram o luto.
E a gente que já viveu algum luto pesado ou algum luto sofrido, cara, é muito... Acho que é muito mais impactante. Não que não seja impactante para outras pessoas, né? Obviamente, porque Bleach não é só sobre luto. Mas eu acho que pra gente que já viveu, consegue apreciar alguns detalhes da poesia de Bleach que outras pessoas que não viram luto talvez não entenderiam, saca? A perda, a aceitação e como continuar. E aí, Luiz, obrigada pelos 5 meses, mano. Tamo junto, cara. Assim, nossa, parecia que você tava comigo há muito mais tempo, sabia? Aqui no chat. Caraca, eu jurava que você tava aqui há uns 7 meses. Mas, mano, brigadão pelos 5 meses. Tamo junto. E amanhã tem Ranma, Luiz. Você que curte Ranma. Amanhã a gente termina aí a segunda temporada de Ranma. E sexta, Yu Yu Hakusho. Se você deixar o mouse em cima da timeline do vídeo pra ficar sempre vendo a minutagem. Então, eu vou passando às vezes o mouse pra poder ver. Quando chegar nos 7 minutos, eu já pauso já pra ver a minutagem. Frieren só lança dia 16. Mas a gente vai assistir Frieren quando lançar. Semana que vem. Semana que vem vai ter Frieren. E Jujutsu Kaisen. Essa semana não tem Jujutsu Kaisen, porque eu preciso terminar os animes que eu tô atrasada, né? Mas semana que vem já tem Jujutsu Kaisen, Frieren e Yu Yu Hakusho. Só tomar meu remédio. Vou deixar despausado só pro tomar vivendo, apesar dos males do mundo. Luto envolve um conjunto complexo de emoções, como tristeza, ansiedade e culpa. Embora seja uma experiência individual e sem prazo definido, o luto é essencial para a readaptação à realidade e ao reencontro com a vida. No Japão, ao contrário das tradições de funeral aqui no Brasil, que seguem basicamente um ritual cristão na maioria das vezes, eles costumam lá seguir os padrões shintoístas e principalmente budistas. O shintoísmo vê a morte como uma forma de impureza, e rituais são realizados para purificar os vivos e guiar o espírito do falecido para a vida após a morte. Acredita-se assim que a alma do falecido vagueia por um período determinado antes de seguir em frente, um conceito refletido no período tradicional do luto. Digamos que foi isso que aconteceu com Sora. Em Bleach existem certos tipos de alma e o irmão da Orihime se tornou um Tsukirei, que em Bleach Nossa, muito um mais pesado que no é mangá. incapaz de deixar o mundo humano por causa de algo ou alguém que se arrepende de ter deixado para trás. Apesar de perder Sora, O Orihime braço sempre orava por perfurando seu ela, irmão, velho. até que depois de um tempo passou a contar como estava a sua vida e como ela estava bem. Orihime acreditava que se contasse para ele sobre sua vida, a alma de seu irmão se acalentaria e ele poderia descansar em paz. Mas na verdade foi meio que o efeito contrário. É interessante ver que, diferente de um luto preso à dor, o dela é um luto compreensivo. Ela não quer que a alma do irmão se entristeça ou fique apegada. Isso mostra que, para Orihime, o luto não é esquecer, mas transformar a saudade em algo que consola a alma e fortalece ela mesma emocionalmente. Ela entende todo o processo e respeita. Podemos dizer que a primeira experiência espiritual do Orihime foi ligada a Hollows e que essa raça a assombrou desde então. Hollows deixaram uma marca na memória de Orihime e muito do que vemos no arco do Recomundo também é um reflexo desse primeiro contato. Hollows em sua natureza são uma raça instintiva, bruta, animalesca e completamente o oposto de tudo que Orihime representa, que ela é compassiva, gentil e benevolente. Na real, eu acho que ela é uma das personagens mais benevolentes da obra como um todo. Mas sim, os Hollows são seres vazios e que buscam o que mais falta em sua alma, o que faz esse paralelo ser bem rico, principalmente na dinâmica futura dela com o Ichigo, que eu vou falar daqui a pouco. Mesmo depois de perder Sora, Orihime continuava sendo atormentada por outras meninas do colégio, tanto que apesar de gostar muito do seu cabelo comprido, ela foi forçada a manter ele curto, já que as garotas o cortaram e destruíram. Mas tudo muda quando a Tatsuki chega na vida dela. Ela se torna sua melhor amiga e sempre a protege do perigo. Tatsuki e Orihime constroem uma forte relação, tanto que ela até ensina Orihime alguns golpes de karatê. Mas vemos bastante dessa amizade nos primeiros capítulos. A Tatsuki é muito poggers, até mesmo dá dicas para ela de como se aproximar de Ichigo pra ficar com ele. Embora a Tatsuki também gostasse do Ichigo no começo, tá? Mas com certeza. O que é louco, porque parece que ela gosta da Orihime. O Nambi Chandelier, ou Chandelier, ataca o colégio com seu controle mental e a Tatsuki acaba sendo afetada. É interessante que nos desenhos de pós-fácil, o Kubo desenha a Tatsuki como um dragão protegendo uma princesa, mas depois é Orihime, que é a princesa, que protege a Tatsuki. Nessa luta, que é praticamente a única dela, Orihime desperta o seu poder Fullbringer e seu sentimento catalisador, que é a proteção. Pra quem não sabe, todos os Fullbringers precisam de um sentimento forte para despertar seu poder, como orgulho, amor ou ódio, e isso reflete diretamente na sua habilidade. Orihime se lembra de como seu irmão amava a cor de cabelo dela, e a tristeza que ela sentia de deixar. Tem spoiler aqui perto, vamos ver. 7h50.
deixar seu cabelo curto até que a Tatsuki a protegeu por 3 anos. E mesmo sendo espancada pela amiga que estava sendo controlada, ela percebe a dor que a Tatsuki sente e por querer proteger sua amiga desperta o seu Shun Shun Rika, que veremos mais pra frente. De acordo com o Clube Outside, Kubo queria ter colocado um flashback entre as duas para reforçar muito mais essa amizade, mas não pôde por causa do seu editor, né? É claro que sempre vai ter um editor pra embaçar essas coisas. Mas mudando de amizade para amor, vamos ver como Orihime se relacionou com Ichigo. Tá, agora eu vou pular até os 56. Aparentemente tem spoilers no áudio. O anime antigo é muito inferior ao mangá devido ao diretor filho da puta. Então eu nem lembrava dessa parte aí no anime. Essa parte da Tatsuki ter espancado a Orihime e tudo mais. Pelo menos não da forma como ele retratou agora, né? Nessa parte aqui do vídeo. Como eu falei mais cedo, Ichigo e Orihime se falaram no dia da morte do seu irmão. Não se sabe muito bem o que aconteceu depois, mas sabemos que Orihime, desde o segundo capítulo, já tinha sentimentos por Ichigo. Ao contrário do anime, né? Porque o anime é complicado. E maldito seja o diretor antigo, que mudou várias cenas do mangá. Orihime, no capítulo 2, já é apresentada como uma garota avoada e que pensava no Ichigo. No começo, isso pode ser só uma quedinha, mas ela se interessava por ele, achando o Ichigo alguém de acordo com ela, divertido, e ficava imaginando caras engraçadas nele. Tipo, ela ficava lá brisando. Orihime provavelmente sim. O cara via qualquer coisa que tinha Orihime e falava, não vou botar não, viu? Deixa pra quem quer ler o mangá aí. Filho da puta, velho. Tenho muita raiva disso, mano. Ele tá parecendo o Sanji, tá? Nesse take aqui. Muito foda. Vai dizer que não é uma pose 100% Sanji. Interessava porque, assim como ela, Ichigo também sofria muito por conta de seu cabelo ruivo, e isso provavelmente estabeleceu uma ponte entre eles, já que achavam que ele era um delinquente e que vivia brigando por aí, sendo que na verdade era sempre os outros que iam até ele para bater. Esse conflito gerou um sentimento de identificação, fazendo com que fosse uma das poucas pessoas que tratavam ele de forma natural, sempre dando bom dia com educação e empolgação, sentindo sua falta quando ele tinha que cumprir missões como Shinigami, o que é mostrado no pós-fácil do capítulo 2. E também indo até ele quando encontrava ele na rua e tudo mais. E isso é só no arco inicial, cara. Literalmente nos primeiros 5 capítulos do mangá, coisa que no anime mudaram completamente. Já que lá, a primeira vez que Orihime vê o Ichigo, ela acaba esbarrando nele sem querer e se assusta com a sua aparência, sabe? O anime mudou tudo. Como que eles puderam fazer isso com a única personagem que realmente ficava feliz em ver ele sem ser da família? Tipo, não faz o menor sentido. Isso, muito velho. provavelmente Ichigo... Mano, os diretores, eles simplesmente veem uma personagem que não vai muito com a cara deles e foda-se, entendeu? Igual que fizeram com o Sanji em One Piece. Pô, pegam um personagem que é retratado de uma forma completamente diferente no mangá e mudam no anime porque sim, porque, pô, eu sou o diretor, eu que mando. Isso é bizarro, cara. Já nessa época, também tinha uma afeição por ela, já que ele sabe que Orihime perdeu alguém muito importante, ainda na infância, assim como ele. E ele também viu ela como foge, ela era forte, né, no anime. Seu irmão nos braços, ela foge dele, uma criança, mano. levando um adulto em suas costas, Orihime sangrando nunca direto faria pra isso. clínica. Com certeza isso também gerou uma afinidade entre os dois, mais uma vez, coisas trágicas criando conexões. Em algumas primeiras interações entre esses dois, o Ichigo até mesmo se preocupa com os machucados de Orihime e se oferece para levar ela para casa em segurança, porém ela recusa com vergonha e se arrependendo depois, mostrando que sim, desde o início ela já gostava dele. Esse sentimento se intensifica quando Ichigo a salva de seu irmão, que está se tornando Hollow, onde temos uma das cenas mais bonitas e emblemáticas de Bleach, que é Orihime protegendo o Ichigo de Sora. Uma cena de sacrifício muito boa e que foi referenciada nos eventos de Everything But The Rain com a Masaki e o Isshin. Calma que tem bastante paralelo entre a Masaki e a Orihime, tá bom? Já a gente vai falar sobre essa parte. Legal. Orihime, após todos esses eventos, parece florescer um sentimento ainda maior por Ichigo e passa a querer entender ele cada vez mais. Não é à toa, quando Kon assume o corpo do protagonista, ela é a única personagem que nota que realmente não era ele lá, mostrando que ela começou a observar mais atentamente o Ichigo desde aquele tempo. Também tem a cena onde o Ichigo a cumprimenta de forma diferente no dia 16 de junho, e mesmo sem saber o que aconteceu com ele, ela percebe na hora que ele não tá bem, e pergunta pra Tatsuki o que aconteceu. E ela conta sobre os eventos da chuva do dia 17 de junho. Cara, e honestamente, tipo assim, o fato da Orihime perceber momentos como quando o Ichigo não tá bem ou quando o Ichigo não tá sendo ele mesmo é algo muito forte já, porque o Ichigo ele é muito bom em esconder isso, esconder os sentimentos dele, esconder quando ele não tá bem. A gente viu muito isso no próprio Fullbringer, quando ele simplesmente tá agindo no dia a dia, assim, como se tudo estivesse tranquilo, sendo que dentro dele tava a maior bagunça, saca? E é muito louco
isso da Orihime conseguir ler o Ichigo, sabe? Mostra que ela realmente enxerga ele como ele é. E, mano, isso é muito forte. Eu falo, a Orihime é uma das personagens que mais conhece o Ichigo pelo que ele é, sabe? E ela ser injustiçada dessa forma é muito triste, mano. Junho, de quando eles tinham 9 anos. Não, e por pura questão de chipzinho, saca? Tipo, o Ichigo está muito melhor com a Ruka, então foda-se a Orihime. Tipo, mano, não pense nela só como um par romântico pro Ichigo. Ela tem uma história que é só dela. E ela é muito foda, saca? Tipo, ela tem uma história muito pesada que é só dela. E, pô, por causa de coisinha de chipzinho, ficar apagando uma personagem, sabe? Muito paia. Então, naquela época, eles estavam um dia antes do dia do aniversário de morte da mãe do Ichigo. E por falar em chuva, é onde nós temos o primeiro poema de Orihime. Se eu fosse a chuva que une o céu e a terra, ainda que jamais possam se tocar, talvez assim eu pudesse também unir o coração de alguém ao meu. Em Bleach, a chuva sempre foi associada a momentos de dor e melancolia. Para Ichigo, ela é um símbolo muito pesado. Em Memories in the Rain, a chuva acompanha a lembrança da morte de sua mãe, que também estava no dia em que morreu. Em Everything But the Rain, ela demarca o peso das revelações sobre sua origem, que também é muito trágica, com toda aquela tragédia da massacre com o Ishin. A chuva está lá até mesmo quando ele perde seus poderes de Fullbringer. E cara, ela tá em tantos momentos ruins do Ichigo, quando a Ruka é levada pra Soul Society, a invasão dos Queens da Soul Society também, cara, é demais. Então ela acaba sendo, como sempre, um reflexo de sua impotência e vazio. A cada vez, a chuva se torna a tradução externa de um sentimento interno, tristeza, perda, incapacidade de proteger. Mas quando olhamos para o poema da Orihime, percebemos que ela enxerga a chuva de uma forma completamente diferente. Para ela, a chuva não é lamento, mas é uma ponte. A chuva é aquilo que une o céu e a terra, ainda que ambos jamais possam realmente se tocar. A chuva, por mais que seja uma tragédia, é aquilo que aproxima a mortalidade do além. E isso também conversa muito com o seu poder de ser capaz de até mesmo trazer seres de volta à vida. Mas muito mais do que isso, nesse desejo, Orihime projeta a si mesma. Se ela pudesse ser a chuva, talvez conseguisse também unir corações, criar laços onde nunca existiram, aproximar quem parece inalcançável. Essa vontade, essa benevolência de criar conexões até com quem não merece, essa é a verdadeira... Nossa, mas honestamente, essa parte me irritou muito, tá? Eu sei que é tudo questão da benevolência, da Orihime, da personalidade dela e tudo mais, mas essa parte me irritou muito, cara. Eu queria só que ela tivesse, sei lá, indo pra cima dessas duas e metesse um soco na cara delas, tá ligado? Tipo, é que eu não me dou muito bem com personagens que são sempre bonzinhos, sabe? Tipo, sempre bonzinhos, não importa a situação ou a pessoa, saca? Eu não me dou muito bem com esse tipo de personagem, me irrita um pouco. Então eu me estressei muito com a Orihime nessa parte, mas eu entendo, tipo, de onde saiu isso, saca? Essência da Orihime. E o contraste dessas duas visões é muito evidente. Enquanto Ichigo carrega o peso de um passado traumático e interpreta na chuva a lembrança constante da dor, a Orihime, com a sua sensibilidade, ressignifica a mesma imagem como algo esperançoso, capaz de aproximar e curar. Redenção. Para ela, a chuva não aprisiona, mas liberta, não traz desespero, mas abre a possibilidade de conexões novas. No fim, o poema da Orihime revela muito sobre seu papel dentro da narrativa. Se o Ichigo sente a chuva como um fardo, a Orihime transforma aquele fardo em algo que irá conectar os dois. A chuva, nesse contraste, deixa de ser apenas um símbolo de melancolia e se torna também a imagem daquilo que a Orihime sempre foi, alguém que deseja, acima de tudo, unir corações e impedir que qualquer um permaneça sozinho, principalmente muito lindo, véi. Rejeitar eventos dolorosos e ressignificar relações e vidas. Além também de que o coração é quase o cerne dela, sendo esse porque isso é muito real, assim, pensar, tipo, a forma dela pensar em relação, né, à chuva é muito verdadeira, porque, assim, teoricamente, a chuva, ela é libertadora, porque se a chuva, né, em Bleach é uma grande analogia aos sentimentos, é você expressar os sentimentos, saca? E você conseguir liberar esses sentimentos, você deixar chover, é realmente algo libertador, sabe? Pra si mesmo. E você vê no anime o Ichigo, tipo, sempre muito preso, saca? Tipo, ele está sempre muito preso a alguma coisa. E justamente é por isso, ele é preso aos sentimentos dele. Ele prende aquela chuva, tá ligado? Então, eu acho muito foda, assim, a Orihime ressignificar a chuva, que é um símbolo tão importante pra Bleach, sabe? O fator presente em ambos os poemas e também o seu tema principal, que ela irá ensinar a Ulquiorra no futuro.
Também existe uma teoria que eu queria colocar aqui no vídeo dela, que é o fato de Kubo ter atribuído em um dos clubes Outsides a ideia de que originalmente ele pensava que a habilidade Shun Shun Rika poderia ter algo a ver com dragões. Isso tanto com a questão do crescimento de chifres e também de uma cauda. Eu, sinceramente, não sei o que o Kubo estava pensando em colocar isso e essas coisas na Orihime, né? Mas dá pra especular a questão de dragões serem talvez estrelas cadentes e também tem tudo a ver com o mito de... Vai ter spoiler aqui. 1,52 é foda. 13,52 até o 14,4. Eu li em formato de hora o negócio. Tanabata, né? 13,4. Que eu mencionei anteriormente. Afinal de contas, o Kubo manteve essa ideia da Orihime ser uma princesa, até porque seu nome tem o kanji Hime. Mas seria interessante se a princesa também fosse o dragão, né? Enfim. E antes que eu me esqueça, por mais que Orihime seja bem avoada e criativa, tendo vários momentos em que ela começa a fantasiar e se perder nos próprios pensamentos, não. Ela não é burra como alguns gostam de resumir. Bobinha? Sim. Criativa e fantasiosa? Sem dúvidas. Mas ela tirava notas muito boas e sempre era uma das melhores da sala, além de também ter uma alta inteligência e empatia. Aprendendo rápido. Isso até é um pouquinho retratado no anime, assim, o fato dela ser super inteligente, sabe? O fato dela ser, tipo, muito bem na escola. Até retratava no anime, mas não com a ênfase que deveria, porque isso abriu muito espaço para as pessoas chamarem ela de burra, saca? Tipo, eles não enfatizarem quão inteligente ela é e deixar, tipo... O problema, assim... Uma coisa que eu percebi muito no fandom de Bleach é que você não pode deixar nada... a mercê deles não entenderem, a mercê deles não prestarem atenção. Tem que ficar tudo muito enfatizado, senão a galera simplesmente esquece que aquilo tá ali e começa, tipo, espalhar alguma informação que não tem nada a ver porque a pessoa simplesmente não prestou atenção no anime, tá ligado? Então, tipo, eu percebi que foi retratado que a Orihime, ela é sim inteligente na escola, ou seja, ela não é uma pessoa burra, só que é algo que é muito sutil no anime, é algo que não é enfatizado como deveria. Então, as pessoas que não prestam atenção direito no anime vão simplesmente pensar, pô, ela é burra, ponto final, tá ligado? E, pô, isso é paia. Eles deviam ter enfatizado um pouco melhor, tipo, que ela é sim uma pessoa inteligente, ela só é meio bobinha. Tipo, bobinha no sentido de que ela é muito boa, ela é muito benevolente, justamente. Tipo, aquela cena lá. Óbvio que ela sabe que ela, né, ela não deveria estar ajudando aquelas piranha do caralho. Mas é o jeito dela de simplesmente, né, ser benevolente. Então... é uma coisa que, tipo, as pessoas pensam, caralho, que burra, ela tá sendo burra. Mas não, é só a forma como ela vê as coisas, saca? A utilizar seus poderes e sendo bem perspicaz em diversos momentos. Agora que acabamos algumas curiosidadezinhas, vamos falar sobre a simbologia da Orihime e do Sol. Então... 17 só. Durante algumas partes de Bleach, Orihime é retratada como reflexo da Masaki, a mãe de Ichigo, e ambas as personagens são as únicas que são referenciadas como sendo o Sol na obra, sendo aquelas personagens que os outros são atraídos e os outros também desejam proteger. As similaridades entre as duas vão além delas serem comparadas só ao Sol, já que elas são também extremamente parecidas. Ambas têm um cabelo castanho claro, ambas têm um sorriso caloroso, ambas são atacadas por Hollows para proteger alguém que amam e também ajudam seus futuros maridos a derrotar Hollows. Ambas têm muitas semelhanças na aparência física e personalidade. E por fim, Kubo gosta de associar ambas ao Sol. E na mitologia japonesa, o Sol é retratado como sendo uma figura feminina, né? A deusa Amaterasu, no Shintoísmo. Então na literatura japonesa geralmente adotam personagens que têm uma certa similaridade com as entidades associadas ao Sol e à Lua, Amaterasu e Tsukuyomi, cada um com uma personalidade interligada a eles, sendo a personalidade solar o mais caloroso e esperançoso, e o lunar mais solitários e reflexivos. Isso também tem a ver com o Oni vermelho e o Oni azul, mas isso daria muito trabalho pra explicar aqui e eu quero acabar esse vídeo com menos de 1 hora. Orihime e Masaki são duas personagens que ele conseguiu, faltando 9 minutos, tá ligado? Quase 9 minutos pra 1 hora. Como solares, por suas personalidades cheias de esperança, se preocupando com a segurança dos outros, alegria que contagia e que atrai os outros facilmente. A Masaki eu já falei um pouco no vídeo sobre o Ishin, e como tanto ele quanto o Ichigo a enxergavam como o sol de sua família, e como após a sua morte, cada um parece ter absorvido uma certa parte dela, não deixando que a memória dela fosse perdida. O nome do volume 27, onde aparece o segundo poema de Orihime, se chama Goodbye Halicon Days. Halicon Days refere-se a um período passado de felicidade, sucesso ou tranquilidade, muitas vezes com um tom nostálgico, e vem da mitologia grega, os dias de Halcyon, ou
o que em português seria Dias de Alcione. São um período de calmaria no mar, antes da tempestade, com o tempo ensolarado, muito bom, ventos suaves e que ocorrem no inverno. Ou seja, Orihime está dando adeus a todos esses dias de calmaria, tanto para ela mesma quanto para seus amigos, que vão passar por um tormento durante sua ausência. Nesse volume também temos o capítulo 237, com o título The Sun Already Gone Down, e nele o Kyoha já conseguiu seu objetivo, que é forçar Orihime a ir para o Roikumundo, podendo apenas se despedir de uma única pessoa, e ela escolhe, é claro, o Ichigo. No final desse mesmo capítulo, o Kyoha usa os kanjis Taiyo, que é literalmente sol, para se referir a Orihime, dizendo que o Ichigo não tem mais chance, já que o sol já se pôs nas mãos dos espadas. E utilizando seu Shun Shun Rika, o autor faz questão de mostrar como a habilidade da Orihime é extremamente parecida com o sol se pondo. E esse mesmo kanji, também referido a ela, é usado por Aizen, dizendo para ela sorrir, já que todos ficam tristes quando o sol escurece. Lá no final do capítulo 313. Lindo, a flor que velho. representa ela é a Glória da Neve, uma flor conhecida por representar esperança e luz no fim da escuridão, já que ela... Cara, parando pra pensar, se a Orihime tivesse uma Bankai, seria muito foda, né? Tipo, se ela fosse Shinigami e tivesse uma Bankai, pô, seria muito louco, mano. Parando assim pra pensar, porque a simbologia dela é muito bonita. E só consigo imaginar uma Bankai muito bonita pra ela. Ela é conhecida por ser uma das primeiras flores a ver a luz do sol, para anunciar a chegada da primavera. Você também pode ver essa flor... Calma aí, volta. Deixa eu só ver essa parte aqui. Uma flor conhecida por representar esperança e luz. Volta. A flor que todos ficam tristes quando o sol escurece. Eu não vi qual que é a flor. Lá no final do capítulo 313. Mas eu acho que é a Margarida, né? A flor que representa ela é a Glória da Neve, uma flor conhecida... Ah, Glória da Neve. Não, achei que ele tava falando da... É uma flor muito parecida com a Margarida, inclusive. Que também é uma flor que é uma das primeiras a aparecer quando começa a primavera. E gosto muito. conhecida por representar esperança e luz no fim da escuridão. E a Margarida também é a representação da esperança e da alegria. Já que ela é conhecida por ser uma das primeiras flores a ver a luz do sol, para anunciar a chegada da primavera. Você também pode ver essa flor caindo aqui, pétala ó, por pétala nos desenhos do pós-fácil, durante os finais dos capítulos do volume 27. Mas se você ainda não acredita que a Orihime é o sol e ela tem muita similaridade com a Masaki, na novel canônica de Bleach, We Do Not... Deixa eu ver uma coisa. Não. Tá. É aqui que tem um spoiler, né? Vou pular. Lembra a Masaki. Então, sim, o Ichigo caiu na falácia do Freud explica. Tinha algo em Orihime que lembrava... O próximo é 2047. Muito tá. a mãe dele, talvez o sorriso, talvez o calor, talvez aquilo que o Ichigo mais procurava proteger. E Orihime ser o sol que o Ichigo quer proteger faz todo sentido. Isso obviamente não é querer desmerecer a Rukia, porque a galera acha que a gente não pode enaltecer um sem diminuir o outro. E não... Cara, isso que eu não entendo. Eu não entendo isso no fandom de Bleach. Eu percebi muito isso, não só em questão de... Não só em questão de personagem, mas questão do próprio anime. Cara, no fandom de Bleach, você não pode falar que gosta de uma coisa, porque pra eles você tá falando que gosta de outra. Tipo, se eu falo, eu gosto da Orihime, o fandom entende. A Hulk é uma piranha. Se eu falo, eu gosto de Bleach, o fandom entende. One Piece é uma merda. Se eu falo que eu gosto da Bankai do Shunsui, eles vão falar, mas você não gosta da Bankai do, sei lá, do Yamamoto? Tipo... O fandom não consegue entender que você consegue gostar de uma coisa sem gostar de ou sem odiar outra, tá ligado? Isso é algo muito bizarro. Eu percebi muito isso quando eu comecei a dar minhas opiniões de Bleach na internet, ou falar sobre Bleach na internet. Tipo, recentemente eu tô fazendo mais vídeos de Bleach porque é o que eu tô no hype agora e tudo mais. Eu acabei de terminar o anime, chegar nos atuais e queria, né, enaltecer um pouco sobre a obra. Mas o que o meu público entendeu? Que eu simplesmente parei de gostar de One Piece, que eu não gosto mais de One Piece, porque eu comecei a falar mais de Bleach do que de One Piece. Eu não entendo qual que é a lógica da galera do fandom de Bleach, cara. É tipo,
Cara, eu posso gostar da Orihime e também gostar da Rukia. Eu posso achar que a Orihime é uma boa personagem. Eu não estou falando que a Rukia é uma grande puta, tá ligado? Tipo, a galera não entende, mano. É muito bizarro. A galera ficou doida. Vocês ficaram muito tempo sem ver Bleach. E nesse tempo que vocês ficaram esperando pela nova temporada, as novas temporadas de Bleach, vocês ficaram doidos. Vocês ficaram tudo da cabeça. Não sei o que aconteceu. É loucura, mano. É bizarro. Somos malucos. A galera ficou doida, mano. Surtaram. Mas enfim. É esse o caso, já que ela é uma personagem também muito importante, não só pro Ichigo, mas também pra própria Orihime. E agora, bora falar um pouquinho sobre a relação dessas duas. Com a Orihime em específico, a Rukia lá no começo não havia tantas interações, porém, haviam capítulos onde elas conversavam em grupo com outras garotas. Em uma dessas conversas, uma delas pergunta se a Rukia gosta, de forma romântica, do Ichigo, e que Rukia nega, e Orihime até fica desapontada, pois na visão dela, ela tenta fazer alguma visão lúdica do caso, e aí ela fala que seriam duas garotas contra um homem, e elas venceriam ele. É meio que sem sentido, mas é só uma desculpa que ela dá pra falar algum comentário meio bobo e continuar o assunto. Eu particularmente acho que muitas vezes ela usa essa máscara de bobinha, inclusive pra esconder suas inseguranças e as vontades que ela ainda não admitiu. Provavelmente é um mecanismo de defesa dela para seguir vivendo em um ambiente hostil, como sua primeira casa, ou até uma forma dela de lidar com o luto do seu irmão, com um sorriso bobo e tudo mais. Mas enfim, talvez seja só um meio dela evitar conflitos. Ao longo da história, a amizade das duas vai se aprofundando muito, já que Orihime é uma das poucas humanas que ainda se lembram de Rukia, o que faz ela motivar Ichigo ir até a Soul Society para salvá-la da execução. Por conta disso, as duas viraram muito amigas. Durante o arco dos Arrancars é quando Orihime está em seu ponto mais baixo, se sentindo uma inútil e tendo suas esperanças de ajudar Ichigo e seus amigos sendo retiradas quando perde Tsubaki, um dos espíritos que compõem o ataque do Shun Shun Rika. E a presença da Rukia faz com que Ichigo se acalme e mantenha a concentração, coisa que ela naquele momento não conseguia fazer. Isso faz com que Orihime gradualmente comece a ter ciúmes pela Rukia, e ela repudia muito esse sentimento, se abrindo num diálogo de extremo respeito com a Matsumoto, onde ela deixa esse sentimento. Inclusive isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu gostei muito da interação da Orihime com a Matsumoto, eu achei muito legal. Elas têm muita sinergia, tipo, além delas serem extremamente parecidas em vários quesitos, como cabelo e peito, elas são muito legais, tipo, elas têm uma sinergia muito irmã, saca? Eu vi muito ela, tipo, como se ela tivesse uma irmã mais velha. E eu acho que isso fez muito bem pra Rukia, justamente por ela ter perdido o irmão e, né, ter tido toda uma família conturbada como ela teve. Então, eu vi muito assim, como se ela tivesse uma família ali, sabe? Alguém que entende ela e alguém que faz parte da família dela, sabe? Eu achei muito legal essa interação que ela teve quando a Matsumoto foi passar um tempo lá, né, no mundo dos humanos, dos vivos. E passa a pensar em ficar mais forte do jeito dela. Dá pra ver o quão humana é a Orihime em sentir todas essas sensações e se abrir. Ela não quer sentir ciúme, ela não quer sentir nada contra a Rukia, ela só quer que o Ichigo seja feliz, mas ela também tem a sua carência naquele momento. Só depois disso, Urahara acaba com as esperanças dela, dizendo os fatos, de que ela não era forte o suficiente para ajudar Ichigo contra o Aizen e seu exército. Mas a amizade das duas é tão profunda que Rukia a leva para a Soul Society mesmo assim para ajudar a treinar, e até mesmo o Kitaki percebe que se caso Orihime fosse para a Soul Society, ela... Eu acho engraçado, só um comentário aqui. Eu acho engraçado que existem três pessoas no fandom de Bleach, né? Existem as pessoas que amam a Orihime e acham que ela é ótima com o Ichigo. Existem as pessoas que amam a Rukia e acham que ela é ótima com o Ichigo. E existem as pessoas que shippam a Orihime e a Rukia. Que eu conheci uma galera também que shippa a Orihime com a Rukia, cara. Eu achei isso incrível. Existem 3 camadas, né, pro fandom de Bleach. E posso dizer, a camada que shippa Orihime com a Rukia são o grupo mais tranquilo entre o grupo que rivaliza as duas, saca? Poderia se tornar uma Shinigami muito poderosa. E no jogo do Rebirth of Souls, o Tenente Kira também ajuda a treinar ela. E após o sequestro de Orihime, Rukia é enviada por Byakuya para ajudar em seu resgate. Acredito que um dos melhores momentos entre as duas é na novel do casamento da Rukia, onde Orihime é a primeira... Meu Deus, esqueci de pular spoiler. Ai, meu Deus do céu. Aparentemente a Rukia se casa, não sei com quem, não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Eu não sei com quem, isso é o mais importante. Eu imagino que elas se casem em algum momento da vida dela, sabe? Mas eu não quero saber com quem.
Ichiruki até fica meio envergonhada de dizer, mas ela considera Orihime sua melhor amiga. As duas são muito amigas e se gostam bastante. Então esse negócio de shippar da comunidade às vezes causa muita treta que leva principalmente os fãs de Ichiruki a odiarem Orihime, praticamente de maneira gratuita. E vice-versa então também, é bizarro tá? isso. Então é aquela coisa, cara. Vamos respeitar o amiguinho, mas vamos também... Imagina apagar uma personagem inteira do anime porque você shippa o protagonista com outra. Tipo, foda-se, mano. Desde quando o Bleach... Cara, eu tenho dois estados de espírito. Chamar o Ichigo de Bleach ou chamar Bleach de Ichigo. Não consigo separar as coisas. Mas eu acho bizarro isso, cara. Por causa de um chip você apagar uma personagem, tá ligado? Apagar a importância de uma personagem. Tipo, o Bleach nunca foi sobre chips, sabe? Nunca chegou perto de ser sobre chips. E as pessoas realmente acham que, tipo... Tá ligado? Me estressa isso. Respeitar o canon, né? Por favor. O próximo é 25 e 53. Personagens. Todos eles mostram algo sobre eles mesmos, seja sua história, personalidade ou até mesmo simbolismo, que nos ajudam a entender eles ainda mais. No caso da Orihime, começando pelo seu sobrenome Inoue, em uma tradução livre seria acima do poço. O poço, na tradição japonesa, é considerado uma metáfora para a ignorância e a mentalidade fechada, e também como um local de tragédia, assombração e terror das histórias de fantasmas. Legal que o sobrenome significa alguém de mente aberta e livre da ignorância e também que superou seus traumas e medos. Já o seu nome, Orihime, é bem interessante também, já que ele vem da história do folclore japonês chamado Tanabata, o qual eu já falei aqui no canal algumas vezes, onde o personagem do mito Orihime é a tecelã das estrelas e se apaixona por Hikoboshi. Cada um deles representa uma estrela e por isso eles só podem se encontrar uma vez por ano, atravessando o rio celestial que seria a Via Láctea. Entendeu? Esse... Eu vou falar algo muito bobo agora, mas foda-se. Esse conto aqui japonês, eu acho que ele até inspirou um filme da Tinkerbell. E é muito legal, esse conto japonês. É bobo, mas... Uf. Que dragão tinha a ver com estrela cadente, enfim. Assim como a Orihime do mito era uma tecelã, Orihime de Bleach tem poderes ligados a tecer e rejeitar a realidade com suas fadas do Shun Shun Rika. Ela literalmente tece os fios que conectam e reconstroem aquilo que foi perdido. Além disso, o Ichigo funciona como um contraponto do Hikoboshi, um jovem comum, cheio de responsabilidades, mas que atravessa literalmente a Via Láctea para encontrar a Orihime. Sua ida ao Roikomundo pode ser vista como a versão shonen do reencontro anual dessa lenda. E por falar nesses dois novamente, temos um paralelo bem interessante entre eles, que é o do Ichigo ser a lâmina e ela ser o escudo. Ichigo tem certos capítulos relacionados com a lâmina, exemplo mais famoso sendo The Blade is Me. Sua Zanpakuto Zangetsu nasce de sua dor, da necessidade de proteger e da própria essência do que ele é, representando um movimento ativo, ofensivo e cortante da narrativa sobre sua proteção. Em contrapartida, Orihime é construída por Kubo como uma personagem totalmente defensiva. Sua técnica mais usada é o Santen Keishun, que literalmente cria um escudo triangular que rejeita qualquer ataque. Sua habilidade não é derrotar, mas negar e proteger aquilo que não deveria ser perdido. Negar eventos, negar traumas, negar dores. Enquanto Ichigo protege lutando, Orihime o sustenta para que ele não caia. Assim, os dois se completam sendo ataque e defesa. Um dos momentos... Isso que as pessoas não conseguem entender, que me estressa, que as pessoas ficam tipo, ai, porque não sei o que, o Ichigo é tão forte, a Orihime é tão paia, não faz nada, não sei o que, não sei o que lá. Talvez até no anime ela tenha momentos assim, mas isso que as pessoas não conseguem enxergar. Cara, a Orihime, ela é a base pro Ichigo, ela é o suporte do Ichigo, tá ligado? Um não existe sem... É difícil um existir sem o outro. Quantas vezes o Ichigo não conseguiria continuar uma luta porque ele tava todo fudido, a Orihime foi lá e falou assim, eu nego que você está fudido. E ele fica bem. Tipo, quantas vezes ela literalmente serviu de base e suporte, não só emocional, psicológico, quanto também suporte de quesito de curar ele, tá ligado? Piozinho. E as pessoas não conseguem enxergar isso, mano. É muito louco, cara. Tipo, pô... Quantas mortes não teriam no anime se não fosse a Orihime? Sério, as pessoas não conseguem, é bizarro. Se o personagem não for super forte, musculoso, e estiver dando porrada no outro, as pessoas descartam a ideia de que ele é importante. É bizarro, mano. Fiozinho é foda. Do nada, né? Mó vocabulário de LOLzeiro. Mas enfim, vocês entenderam.
que os fãs do anime mais odeiam a Orihime é no começo do arco Arrancar, que, como eu já expliquei, é quando ela se encontra no seu ponto mais baixo emocionalmente. Orihime é ferida gravemente por Yami, após tentar ajudar Ichigo, Bucha, que nesse ruim, ponto horrível, da história podre. estava com a mente abalada por seu hollow interno, sua parte mais instintiva. Por não conseguir proteger não só a Orihime, mas também o Chade, Ichigo fica devastado e frustrado por sua falta de controle, o que acaba afetando negativamente Orihime no processo, já que ela consegue sentir muito do que ele sente. Ela sente o medo, o ódio aumentando, aquele mesmo sentimento, o hollow. E já falando que Orihime consegue usar seu Reikaku muito bem, na verdade uma das melhores usuárias nesse quesito, pois ela é tão incrível que foi a única que conseguiu achar o lugar onde os Vizords estavam treinando o Ichigo. Nesse ponto, Orihime estava muito frustrada e triste por não conseguir confortar Ichigo naquele momento, coisa que a Rukia conseguiu fazer por um pouco de tempo, assim nascendo aquele sentimento que eu falei de ciúmes. A Orihime se sentia mal e uma bruxa por sentir isso, mas com certeza a frase mais importante desse capítulo, que se intitula Ugly, é: não me sinto assim quando estou na escola, mas quando chego em casa e estou sozinho. É 25, Esse né? capítulo é talvez um dos mais humanos da Orihime em Bleach, pois mostra a fragilidade. Não por ver uma vida humana simples como a dela. Ah, entendi. Legal. Cara, eu gostei muito dessa parte da Orihime. Tipo, pô, é muito importante isso, porque é uma coisa importante mostrar como ela é humana, tá ligado? E, pô, ciúmes, a inveja, é um dos sentimentos humanos mais... É um dos sentimentos mais humanos que tem, saca? Então é muito foda, velho. Dela, e podemos ligar ao conceito do vazio, já que posteriormente ela é forçada a se entregar a Ukiyoha, que é literalmente esse conceito, o niilismo, de uma forma um pouco diferente. Os Hollows e Arrancars possuem um buraco em seu corpo, representando que existe a falta de algo importante, e isso com certeza é mais simbólico nos Arrancars, já que ao contrário dos Hollows comuns, eles podem ter esses buracos em lugares diferentes do corpo. Esse vazio que ela sente não é apenas vazio emocional, mas também espiritual. Orihime percebe que não tem força ofensiva para enfrentar os inimigos. Ela não tem a presença inspiradora da Rukia, capaz de apagar a chuva no coração do Ichigo com palavras e postura. Orihime não tem sequer a confiança plena de que seus poderes defensivos são suficientes para proteger os outros e por isso são bem fracos nesse começo de arco, já que o poder dos Fullbringers vem da confiança. Nesse arco eles estão mais fracos até mesmo de quando ela estava na Soul Society. E esse sentimento de falta gera o vazio existencial, a consciência de que algo lhe escapa, algo necessário para se igualar àqueles que ela ama e quer proteger. É interessante notar como seus poderes, assim como os de Shed, são mais próximos dos Hollows, já que são Fullbringers, e isso significa que ela consegue ficar mais forte tendo esse vazio fechado, quando finalmente consegue ter a confiança plena de Ichigo. E isso acontece bastante no arco dos Fullbringers, quando tudo acaba e ela já tá muito decidida, muito resolvida. Não é à toa. Calma. Pulei muito sem querer, deu uma travadinha. 26, 50, tá. Teríamos o maior desenvolvimento da personagem, a humana que ensinou a um Arrancar o que é o coração. A Orihime é sozinha, solitária, apesar de ter amigos é só 40... mesmo querendo... Gente, o próximo spoiler só na minutagem 44, vai ser louco. Se despedir da Tatsuki, ela escolhe a pessoa que ela mais ama. Ela escolhe se despedir do Ichigo. No quarto do Ichigo, ela enxerga as irmãs dele dormindo ao seu lado, preocupadas com ele após a luta contra os Arrancars. E em um momento de impulso e desespero, ela até tenta beijar o Ichigo, achando que seria uma última vez que ela o veria. Porém, ela não consegue. E essa cena, cara... O Kubo já disse que não gosta de escrever romance, mas isso não quer dizer que ele não saiba escrever romance. Porque o cara então é muito temos bom, um né, diálogo sobre as vidas, que é maravilhoso. Kubo, faz um show aí pra gente, velho. Então poderia nascer em 5 cidades diferentes, comer 5 refeições diferentes e ter 5 trabalhos diferentes. E todas as 5 de mim poderiam se apaixonar pela mesma pessoa. Cara, e essa parte me pega. Ô, Kubo, pelo amor de Deus, faz um shoujozinho pra gente. Tô com tanta vontade de assistir um shoujo bom. Eu já assisti todos os shoujos bons que lançaram das últimas temporadas. Eu queria tanto ver um shoujo bom. Cara, essa luz, eu comprei essa luz aqui, ela já quebrou, velho. Eu nem usei ela direito. Não tá ligando. Triste, né? Mas sério, mano, se o Kubo fizesse um shoujo, seria definitivamente o melhor da temporada inteira. Do ano inteiro, na verdade.
Orihime poderia ter chegado lá e só falado uma declaração clichê de eu te amo pro Ichigo? Poderia, mas não. Ela começou a recitar tudo em seu coração de maneira especulativa e chegou à conclusão de que, mesmo tendo 5 vidas, vivendo 5 vezes em lugares diferentes, com 5 empregos diferentes, mesmo com todas as variáveis, ela ainda iria amar a mesma pessoa. E isso tem tudo a ver com a principal mensagem de Bleach, o tema do ciclo do Sansara, ressurreição, continuidade da vida, cair e voltar, e ainda assim manter a sua essência. Mesmo se a vida dela começasse e terminasse, ela ainda ia manter o seu coração no mesmo lugar, que é ao lado de Ichigo. E ainda tem gente que vem me dizer que esses dois não têm química. Sério, não. Loucura. Não. Dá pra sentir todo o carinho e o amor que ela sente pelo Ichigo nesse diálogo. E o mais interessante é que ela toca na mão do Ichigo, como se estivesse entregando o seu coração pra ele. Essa é uma cena de despedida. É ela se abrindo, eu jurava que ela ia beijar ele ali, ele nem escute. É um adeus silencioso e que revela tudo que a personagem sente naquele momento. Mais pra frente temos um flashback da Rukia com o Kaien e ele ensina pra Rukia que o coração é aquele que está em nossas mãos, o coração que nasce entre as pessoas, o significado poético de amor e de uma profundidade de difícil compreensão. Cada coisa que vemos muito mais pra frente no arco com a morte do Ulquiorra, entendeu? Vou vazar aqui, Mila, na hora de mais lives. Vou conhecer pelo Insta, vou brotar na próxima. Obrigada por ter aparecido nas lives, mano. Tamo junto, Sasuke. Espero ver você aqui nas próximas lives. É sempre quarta a sexta a partir das 6 horas, beleza? Tamo junto, mano. Bom descanso pra você. Entendendo o que é esse coração e tendo uma imagem simbólica dele estendendo a mão para aquela que o ensinou sobre tudo isso. E todo esse aprendizado se liga diretamente com seu segundo poema. Não existe um só que se misture. Não existem dois com o mesmo rosto. O terceiro não possui um olho. No quarto ponto cardeal, não há esperança. O quinto está no lugar do coração. Nesse poema, podemos observar pelo japonês que é um jogo simbólico dos números de 1 a 5. Cada um reflete uma etapa do estado emocional da Orihime. O 1 é a solidão, o 2 a dualidade sem união, 3 a cegueira interior, 4 a morte e desesperança, 5 o coração. E isso faz todo sentido, porque Bleach trabalha o tempo todo com conceitos de números, duplas, dualidade e sentimentos. Quando o poema diz, não existe um só que se misture, é porque o 1 é um número indivisível. Na simbologia oriental e em Bleach também, o 1 representa a solidão, o começo de Orihime, estando completamente sozinha após perder seu irmão. Tem também essa parte ligada à sua distância com o Ichigo, que futuramente tenta protegê-la, mas na prática a afasta. A exclusão do grupo, porque ela é vista como mais fraca. Portanto, o 1 é Orihime isolada, ela contra o mundo sem conseguir se misturar ou se sentir parte de algo. Não existem dois com o mesmo rosto. Isso se aplica tanto a pessoas quanto ao paralelo entre Shinigami e Arrancar. Ambos são espirituais, mas de naturezas opostas. O mesmo rosto pode simbolizar talvez a máscara, talvez remetendo também ao trauma de seu irmão e ao arco de descobrimento hollow do próprio Ichigo. Para Orihime, o 2 também simboliza a dualidade dela mesma. Ela é humana, mas participa do mundo espiritual, nunca sendo totalmente parte de um nem do outro. Aqui o 2 mostra separação e não união. O terceiro não possui um olho. O 3 pode se referir ao terceiro olho, que na cultura oriental é o símbolo de visão espiritual e autoconhecimento. Orihime diz que o 3 não tem um olho, o que reflete sua dificuldade de enxergar sua própria força, sua insegurança e falta de clareza sobre quem ela é. Isso conecta bem a fala de Hangiko para Orihime, que ela precisa olhar mais para si mesma e valorizar suas qualidades. O 3 então simboliza a cegueira interna de não ver o próprio valor. No quarto ponto cardeal não há esperança. O número japonês 4, Shi, tem a mesma pronúncia de morte, e também é o número de Ulquiorra como espada, o maior causador do desespero de Orihime naquele arco. Para Orihime, o 4 aqui representa a falta de esperança, porque em qualquer caminho ela só enxerga a perda. No mundo humano não consegue ajudar Ichigo. Na Soul Society se sente inferior a Rukia e aos Shinigamis. No Rueco Mundo teme por ser apenas um estorvo e colocar todos em risco. Então o 4 já mostra a estagnação, medo e morte simbólica, já que de lá ela não vê saída. O quinto está no lugar do coração. Por fim, o 5 é o coração, que é o tema de Orihime. O coração é o que Orihime tem de mais verdadeiro. É a força que ela deposita em Ichigo e em seus amigos, entregando-o em sua despedida. O 5 é a chamada final da esperança dela, a única coisa que a mantém de pé. O poema também conecta com o desejo de Orihime ter 5 vidas, como eu falei anteriormente. O quinto está no lugar do coração. Mesmo que tudo fosse diferente, em todas as vidas ela ainda estaria com seu coração no mesmo ponto que é Ichigo. Mas legal. Beleza, vamos voltar agora pro... Cara, uma coisa que, tipo, essa parte dela ser insegura, ela demonstrar essa insegurança dela com ela mesma, com a força dela, ela se ver como a mais fraca e tudo mais, é algo muito louco, porque mostra que, tipo assim, as pessoas te veem muito como você se vê. Isso é uma realidade, tipo,
como você se apresenta pras pessoas, normalmente é a visão que elas vão ter de você, saca? É difícil as pessoas lerem a sua personalidade além daquilo que você apresenta. Então, eu vejo muito as pessoas chamando a Orihime, não as pessoas de Bleach, tá? Tô falando fandom também. Tipo, vendo a Orihime como fraca, como inútil, como, sabe? Porque ela se vê assim, ela se apresenta assim, de certa forma, sabe? Em muitos momentos. Não porque... né, ela realmente é assim, mas igual a Matsumoto falou, você precisa olhar mais pra dentro de você, tipo, você precisa se enxergar. E é uma coisa que a Orihime não faz muito bem, ela se apresenta com muita segurança. Então, as pessoas acabam enxergando ela da mesma forma como ela se apresenta, tá ligado? E isso reflete muito, assim, como o fandom vê ela, saca? Mas é meio paia, porque é justamente o que ela tá abordando sobre a personagem dela, saca? Porque se você for ver, a Rukia, ela também não é... Pô, ela não é, tipo, super forte. Ela não faz um monte de coisa, saca? Tipo, ela tem a força dela, as lutas dela, os momentos dela. Mas, no geral, ela e o Range ali, eles não são personagens super fortes que, sabe, causam um monte de danos e coisas, enfim. Mas eles são personagens mais confiantes. Eles têm a questão da confiança. Eles se apresentam como pessoas fortes. Então... o fandom acaba vendo eles dessa forma, entendeu? As pessoas veem eles dessa forma. Então, acho que é a grande diferença aí deles pra Orihime, sabe? Começo do arco dos arrancas e desenvolver daí. A primeira vez que o Kyoha vê Orihime, ele se interessa pelo poder dela, acreditando que aquilo seria uma regressão temporal, e apesar de estar lá para averiguar se Ichigo poderia ser alguma ameaça a Aizen, é a Orihime que chama a atenção do Kyoha. Então, pelo plano de Aizen, eles decidem levar ela para o Huecomundo, por ser uma peça importante e que chamaria a atenção de todo mundo e faria todo mundo ir atrás dela. Ela foi capturada e já dentro do Huecomundo, Orihime fica aos cuidados de Ukiyoha, e apesar de ser uma prisioneira, ela é meio que livre dentro do palácio, tendo uma certa confiança do Aizen, que até mostra pra ela onde tá o Hogyoko. Essa cena, infelizmente, nós não temos continuação e foi abandonada. Seria uma boa adição pro desenvolvimento da personagem, já que ela queria tentar rejeitar a existência do Hogyoko para acabar de vez com essa guerra. Ou será que ela tentou? Né? Existe uma teoria que diz que a Orihime consertou o Hogyoko pro Aizen de forma inconsciente, achando que estaria rejeitando a sua própria existência. Mas, como esse é um arco muito mal trabalhado com timing e pacing, a gente não pode afirmar nada. Pode realmente só ter sido um erro do Kubo e, pois é, seja por esquecimento, falta de tempo ou algum lance editorial maluco. Mas sim, depois que os amigos dela invadem Las Noches para resgatá-la, começam várias batalhas, e em uma delas o Shade é mortalmente ferido por Neutra. A Orihime sente isso e fica extremamente preocupada com ele. E é quando o Kyoha chega e temos um diálogo impiedoso, onde ele diz que acha que o Ichigo e os outros são piadas e cordeiros indo direto pro abate. Nessa cena marcante, a Orihime pela primeira vez bate em alguém de forma genuína e com raiva. E é interessante que nessa cena é o que temos um foco muito grande no rosto dela e também na mão que deu o tapa. Isso pode conectar com o que vimos sobre o coração estar na mão, nos laços que são criados, e nesse momento, Orihime parece estar tentando mostrar isso pro Kyoha, como ela se importa. O capítulo 317 tem o nome de 6 corações baterão como um, além de uma capa colorida do Ichigo e da Orihime com seus amigos. É muito linda essa capa. Tendo um total de 6. Então, são esses 6 corações do título. E a Orihime admite que ficou bem triste no começo, pois não queria que ninguém se machucasse ou morresse apenas por causa dela. Eles não sabiam que ela só tinha ido pra lá para que seus amigos se mantessem em segurança. Mas depois de ver Ichigo lutando e Rukia quase morrendo por ela, ela percebeu que eles sentiam o mesmo que ela, não queriam que a Orihime se sacrificasse por eles, e que eles iriam também ir atrás de qualquer um deles se fosse o mesmo caso. E acrescenta que isso fez com que seus corações ficassem conectados e sincronizados. Para ela, isso significa que todos eles têm um só coração. Em resumo, para Orihime, o coração é um elo coletivo, não pertence a só uma pessoa, mas é formado quando os sentimentos de todos se unem. E mesmo após Orihime sentir o desespero de perder Ichigo, ela ainda acredita nesse conceito. É quando o Kyoha pergunta a ela mais uma vez se ela tem medo dele, como se depois de tudo que aconteceu na luta entre Ichigo e ele, algo tivesse mudado. E o Kyoha pergunta se ela mudou seu pensamento sobre o coração, mas tudo que recebe é a mesma resposta de quando perguntou pela primeira vez: não estou com medo. Já o Kyoha, tocando no centro do peito da Orihime, mostra mais uma vez a sua vontade de entender e forma de enxergar o coração que deveria estar no seu peito, em algo que possa ser tocado e compreendido objetivamente. E essa diferença de visão é mostrada no desenho do pós-fácil do capítulo 262, com 2 mãos sem se tocar e a frase "tudo nos divide". Mas com a resposta de Orihime para ele, o Kyoha então finalmente entende o que é esse coração, e num ato simbólico
estende sua mão para ela, como se quisesse que seu coração chegasse ao dela. E é por esse motivo que essa é considerada uma das melhores lutas de Bleach. Toda a sua vivência isso é lindo demais, fez cara. o Kyoha, o representante do vazio, sentir algo além desse vazio e entender os laços. Olha isso. Mano, é bizarro, cara. Olha a influência que ela teve na luta toda. Tipo, ela que deixou essa luta do Kyoha versus Ichigo tão bonita, tá ligado? Tipo, e as pessoas não conseguem enxergar, mano. Tipo, isso me entristece, cara. Mas é muito foda. Essa parte aqui é poesia pura, velho. É bonito demais. Podem ser formados entre os indivíduos. Em outras palavras, podemos dizer que sim, Orihime conseguiu reverter o evento do niilismo do Kyoha. Ela conseguiu curar o vazio do Hollow mais vazio de todos. Orihime com certeza na visão dos Hollows é um monstro, como a Loli acredita, mas como assim um monstro? Há uma cena no meio do arco Arrancar em que Orihime é espancada por duas Arrancas chamadas Loli e Menoli, que ficaram com inveja dela por Aizen a ter chamado para conversar a sós no quarto. As duas são como se fossem... Elas são muito gold depois em Thousand Year Blood War, mas elas são umas piranha. Consortes do Aizen. Não que elas realmente fizessem serviços especiais e tudo mais, mas elas têm ciúmes. A Loli acreditava que a Orihime não merecia receber a atenção do Aizen. Afinal de contas, o que uma humana fraca poderia fazer por ele? Então, elas decidem colocar Orihime em seu devido lugar e fazem aquelas coisas de bullying de colegial. Hollows e Arrancars são seres com ausência de algo, como eu já expliquei anteriormente. Eles são seres que vivem muito dependentes de seus instintos, como Grimmjow, por exemplo, e estão à mercê da mera sobrevivência, já que eles não podem perder o seu poder ou sua individualidade. Então tendem a agir de formas imprudentes sem pensar nas consequências. Os Arrancars são mais evoluídos e conseguem pensar melhor no que fazem, mas isso não os impede de agir por conta própria, e esse é o caso de Loli e Menoli. Se elas machucassem Orihime sem consentimento de Aizen ou Kyoha, que era o seu cuidador, teriam graves consequências, e na verdade tiveram, né? Mas não pelas mãos de nenhum dos dois, e sim do Grimmjow, que chegou e impediu que as duas continuassem a machucar ainda mais a Orihime. A Loli tem sua perna arrancada, enquanto a Melanie é literalmente desintegrada por um cero. Mas o que deixou a Loli assustada foi ver o que aconteceu depois, que é a Orihime curando as duas. A Orihime larga tudo, antes dela curar a si mesma, ela começa a curar as duas que estavam machucando ela. Nessa parte, vocês devem achar que a Loli achou que a Orihime era um monstro, pelo seu poder incrível de trazer os mortos de volta à vida, já que ela reviveu a Menoli. Mas eu acredito numa coisa diferente. O nome do capítulo é Monster. Quanto mais poderosos os Arrancars são, melhores são as capacidades de entender sentimentos. Isso não necessariamente é uma regra, mas é como se eles fossem deixando para trás um pouco do seu instinto feroz e fossem adquirindo mais consciência com o passar do tempo e com o acúmulo de poder. Eles também ensinam para seus Fractions algumas coisas relacionadas a isso, como o caso de Neliel e Haribel. Arrancars vivem em uma sociedade baseada na força e submissão constante para sobreviver no Roikomundo. Então qualquer vantagem que eles tenham uns sobre os outros, eles vão utilizar de escada para subir. Sentimentos considerados fracos como compaixão não são usados no Roikomundo, e por isso eles não costumam entender esse sentimento direito, porque às vezes nem em vida eles compreenderam isso. Loli fica assustada com a Orihime por sua bondade e compaixão. Como uma humana fraca que eu espanquei e humilhei pode me curar e trazer outro ser literalmente de volta à vida? A Loli não consegue compreender essa atitude, porque no Roikomundo não existe nada como gratidão verdadeira ou misericórdia. Se alguém mais forte te derruba, você aceita sua posição abaixo ou morre. É um mundo onde dar sem receber nada em troca não faz sentido. A compaixão não faz sentido, benevolência não faz sentido, porque toda ação tem um cálculo de sobrevivência por trás. Por isso, para a Loli, o ato de Orihime curá-la, além de não fazer o menor sentido, é algo perturbador. Ignorar seria imprevisível. Revidar, esperado, mas oferecer cura, compaixão, até mesmo colocando a sua vida na reta por ela, a Orihime nem começou a se curar e já estava curando o agressor. Isso quebra completamente o paradigma de lógica Hollow. A Loli não consegue aceitar que alguém que ela tratou como lixo pudesse agir de uma forma tão pura e altruísta. Esse choque faz ela pensar por um instante que a verdadeira monstruosidade de Orihime não está no poder dela, mas naquilo que ela é como pessoa, alguém que oferece bondade mesmo ao inimigo. E pra mim essa é uma das melhores cenas de todas, tá? Porra, muito impactante, muito boa. Esse momento é uma virada de chave, porque é a semente de algo incomum no Roikomundo, a noção de empatia dentro de uma Arrancar que viveu em meio à violência. Agora vamos começar falando sobre o poder da Orihime. E ela desenvolveu essa empatia na Loli, sei lá o nome daquela piranha lá, muito rápido, velho. Muito, muito rápido. Tipo, isso foi loucura. O impacto que ela tem nos personagens é muito grande.
E o que significa Chun Chun Rika? A tradução significaria algo como 6 flores do escudo de hibisco, porém tem algo a mais nesse nome que é bem interessante de ser citado. Existia uma figura histórica chamada Imperador Shun, e ele representa benevolência, harmonia e principalmente compaixão. Kubo pode ter usado Shun porque Orihime representa uma personagem que cura, protege e age movida a compaixão, assim como o Imperador que representava tudo isso. Então talvez uma tradução mais correta para esse poder seja 6 flores do escudo Shun. E agora entraremos mais no porquê 6 flores. Como sabemos no início, Orihime precisava invocar a partir do nome das fadas que compõem o seu poder, e cada uma representava uma flor diferente. Tsubaki é camélia, a flor associada à elegância e dignidade, mas também à efemeridade, pois a flor cai inteira, o que simboliza a morte súbita para os samurais. Além disso, outro kanji do seu nome é Oni, significando que ele talvez seja o mais agressivo de todos. Tsubaki também é a única fada ofensiva, e justamente por isso carrega a flor mais fatal. Shun-o é a flor do hibisco, que representa delicadeza e proteção espiritual, e é muito representada a compaixão. Lily é o lírio, e simboliza pureza, inocência e feminilidade. Hinagiko significa margarida, e elas simbolizam simplicidade, inocência e alegria infantil. Baigon é uma flor de ameixeira, que desabrocham no fim do inverno, sendo um símbolo de resistência e renovação. E por fim, Ayame, que é íris, uma flor que simboliza nobreza e proteção contra o mal. Então Chun Chun Rika é literalmente 6 flores e cada fada corresponde a uma flor com o significado de cura, pureza, inocência, todas as tais benevolências que complementam a própria Orihime, tudo que compõe o coração dela, que ecoa o próprio poder da Orihime, que não luta de frente, mas protege e restaura. E por que diabos o Kubo escolheu fadas para representar o poder da Orihime? Bom, talvez elas sejam a representação dos Yosei, espíritos encantadores do folclore japonês que são ligados mais recentemente a fadas. De acordo com uma antiga crença popular, temia-se que os Yosei pudessem ressuscitar os mortos, algo que já vimos a Orihime fazer em algumas ocasiões. E as fadas também são seres extremamente lúdicos, cada uma com sua personalidade e tudo mais. E a Orihime também é vista como sendo lúdica, sonhadora, inocente e às vezes até um pouco infantil. É engraçado que o poder da Orihime é infantilizado, mas no fundo é extremamente perigoso, podendo rejeitar eventos da própria realidade. Com raras exceções, né? É claro, como a questão lá do Heiou e talvez a do Hogyoko. Curioso o Kubo colocar um poder de patamares divinos em uma garota inocente e pura de coração. E depois de vários simbolismos, chegamos ao, enfim, arco dos Fullbringer, odiado por muitos e amado por outros, como aquele que vos fala. E a Orihime é bem importante nesse arco, por mais que seja bem curta e breve suas aparições. Ichigo perde seus poderes e fica totalmente deslocado dos seus amigos, que agora mantêm a cidade de Karakura segura. Mas a Orihime é a única que realmente está lá do lado do Ichigo e parece que a amizade dos dois ficou mais forte durante esses 17 meses que ele ficou inerte. Orihime de vez em quando visita ele para entregar pãozinho do trabalho de meio período que ela arrumou. E nessa época ela já se mudou de onde ela estava e parou de receber a pensão da tia desconhecida. E é curioso saber que o Ichigo é o único amigo dela que sabe onde ela mora, pelo menos até onde a gente sabe, né? Já que quando a Orihime foi atacada por Tsukishima, é ele quem leva a Shed onde ela mora, dizendo até o número do apartamento. Mas então, parece que apesar de sentir deslocado, o Ichigo ainda conversava bastante com a Orihime. Ela evoluiu bastante também nesse time skip. Agora até mesmo possui uma habilidade que reflete o ataque do oponente. E para aqueles que acham que a Rukia foi a peça mais importante desse arco, devolvendo o poder do Ichigo no final, saiba que a Orihime foi basicamente a responsável por fazer com que a Rukia fosse até Urahara para devolver os poderes do Ichigo. Na novel Bleach, The Death Saves the Strawberry, Orihime vai até a Soul Society para conversar com a Rukia sobre a situação do Ichigo. Ela menciona que o Ichigo sempre lutou para proteger algo. Essa é a filosofia de sua vida, assim como sua pedra fundamental. E a Orihime cogitou se ela podia usar seus poderes para reverter a situação do Ichigo e trazer seus poderes de volta. No entanto, não importa o quão grande fosse sua força de vontade, ela não pôde fazer nada para trazer de volta os poderes do Ichigo. Talvez ela não tenha conseguido por conta da complexidade da alma dele, assim como ela também não conseguiu restaurar o Rei das Almas no arco da Guerra dos Quincy. Mas é por conta das palavras de Orihime que Rukia se dispõe a encontrar um jeito de porque também vamos para pensar, né? Tipo, é um poder muito roubado e muito forte, mas tem que ter um limite, né? Tipo, pelo menos em dado momento, assim, faz sentido o poder ter um limite, né? Porque, pô, se não tiver um limite também nessa parte que tá do mangá e tal, é bizarro, tá ligado? Talvez mais pra frente, é que eu não sei, né? Eu não tô vendo o mangá, mas talvez mais pra frente faria sentido ter uma evolução do poder dela, né? Mas se o poder não tivesse um limite, sabe? Seria muito roubado, mais do que já é. Porque, por exemplo, o Rei das Almas, faria sentido ela não conseguir restaurar ele, ou o Ichigo, porque são pessoas
igual o Elnalista falando, são pessoas com almas mais complexas do que... Não é uma linha reta, tá ligado? São pessoas com almas muito mais complexas, então faria sentido ela não conseguir restaurar elas, tá ligado? Desenvolver os poderes de Ichigo, ou seja, é a partir do seu entendimento sobre ele que Orihime expressou por ele seu maior desejo, de ter seus poderes de volta. Enquanto Ichigo tá nessa situação, Orihime sempre tenta deixar ele tranquilo, mesmo que isso envolva às vezes até mentir sobre o fato dela ter sido atacada pelo Tsukushima só pra não preocupar ele. Mas isso tudo muda quando ela descobre pelo Shed que ele está treinando para recuperar seus poderes. Com certeza um dos momentos mais legais é quando a Hiruka confronta ela e Orihime diz que está determinada a curar o Ichigo não importa quantas vezes ele se machucar. Ela resolveu isso dentro dela. Sabe uma coisa... Eu fiquei pensando, assim, entendendo, né, sobre a dimensão do poder da Orihime e como é forte o poder dela e tudo mais, o tanto de coisa que ela conseguiria fazer. Me deixa meio confusa ao fato do Aizen ter meio que... deixado ela de escanteio, tá ligado? Tipo, ele chegou um momento ali depois do... Ai, qual que é o nome do bagulho lá que ele tava tentando? É o Ryo... Ai, qual que é o nome que eu esqueci? O nome do negócio lá que ele queria que ela... Ryogoku, esse negócio aí. Eu não sei falar. Mas, tipo assim, depois que teve essa parada do Ryogoku, ele meio que, tipo assim, tá bom, não preciso mais de você não, viu? Vai lá. E, tipo, ele não realmente quis parar o resgate dela. Ele não teve interesse em, tipo, realmente parar aquilo ali, tá ligado? Ele só meio que deixou de escanteio, porque ele tinha outras coisas pra fazer, para se importar. Mas, cara, não sei se, tipo, na minha cabeça faz sentido, porque ele poderia continuar usando esse poder dela pra muitas outras coisas, tá ligado? Tipo, ele poderia... sei lá, ajudar ela a evoluir esses poderes e transformar ela em uma ferramenta de suporte muito importante pros arrancars, tá ligado? Mas ele não teve tanto interesse nisso e eu me questiono um pouco por quê, tá ligado? Eu me questionei um pouco por que ele não teve esse interesse em manter ela ali. Porque, cara, vamos falar a verdade, se o Aizen tivesse interesse em manter ela ali e não permitir o resgate dela, ele teria conseguido, sabe? Pelo menos naquele momento ali, ele definitivamente conseguiria. Mas ele meio que deixou ela lá. Ele falou assim, tá bom, não preciso mais de você não, tá? Vai lá com seu Kurosaki-kan e é isso aí. E, tipo, isso ficou meio na minha cabeça, assim, caraca, será que o Aizen não poderia se beneficiar muito mais dela do que ele, sabe, meio que se beneficiou ali? Meio que largou o limão, né? Eu não faria isso não, mano. Eu ia querer manter ela no meu time, mano. Porque, pô, mó roubado esse negócio aí. Ela vai estar lá para ajudar e não deixará que ele se machuque de forma irreversível como da última Já tem vez. spoiler. Mostrando sua determinação para Hiruka, é onde as duas começam uma relação de amizade meio peculiar, já que a Hiruka é uma tsundere e tenta sempre afastar a Orihime quando ela é irritante, mas não resiste à fofura da personagem, até mesmo dividindo seus doces com ela. É engraçado que essa aí também gostava do Ichigo, hein? Caraca, o cara era rei delas mesmo. É bem legal ver que até mesmo são amigas no final. Pior que sim, mano. O Ichigo, cê é louco. Boa noite, você ainda não viu o anime? Já vi todo o anime. Quer dizer, não todo, porque ainda não lançou tudo. Mas eu não li o mangá. Falta de tempo. Parte de tempo. Cara, eu acho super justo o Ichigo ser o rei delas, mano. Ele é muito foda. Quem não se apaixonaria pelo Ichigo? Já tem spoiler de novo. 44 e 33. Garota traumatizada. Caraca, esse spoiler é longo? Ou não? Caraca, 4 minutos de spoiler praticamente. Por ver seu irmão e amado virarem monstros, agora luta para que consiga salvar ele de qualquer outra coisa. E mesmo sendo controlada sentimentalmente por Tsukishima, seu amor por Ichigo faz com que ela entre em colapso por causa do poder dele. Orihime nesse arco com certeza teve uma evolução grande para ajudar Ichigo, o que resulta nos seus maiores feitos no arco seguinte, que é a Guerra Sangrenta de 1000 anos. Orihime nesse arco... E ainda falam que não é importante. Não é importante a porra do arco Fullbringer, né? Muito engraçado.
Bora pro final. Eu te pergunto. 48,20, tá certo. Tá, agora é 48,30 só que tem spoiler. Por que tem tanta gente que odeia a Orihime? Será que é porque eles não entenderam ela? Ou será que talvez seja pelo tratamento que o anime deu a ela? Porque ela é uma inútil? Com certeza. Não, ela não é uma inútil. Com certeza, eu acho que é por causa do tratamento que o anime deu pra ela. Tipo, transformou ela em um bichinho infantil que não serve pra nada em certas partes. E, tipo, isso não faz sentido, porque ela tem um dos poderes mais roubados de Bleach. Ela tem uma construção muito foda. Ela tem uma backstory muito pesada. E ela é extremamente importante pro Ichigo, tá ligado? Extremamente importante para pro psicológico e emocional do Ichigo. Eu acho que é justamente pelo tratamento que o anime deu. E também eu acho que é muito essa questão de as pessoas que gostam de animes no geral preferem, uma maioria, personagens que são visivelmente mais fortes. Eu vejo muito isso. Personagens que, tipo assim, são porradeiros, que vão pra cima, que são confiantes. Normalmente as pessoas gostam mais de personagem assim. E como a Orihime é o completo contrário disso, ela é insegura, ela não demonstra tanto, sabe, a força dela, porque nem ela acredita na força dela. E ela não tem essa questão de confiança e tudo mais. Então, essa parte da benevolência dela, tudo isso se junta e as pessoas veem ela como uma bobinha que não serve pra nada, sabe? Mas, pô, com certeza não. Com certeza não. É só você, tipo... Pô, em um vídeo aqui, eu já sabia que a Orihime era muito pogger, saca? Mas só de ver um vídeo assim... Vamos supor que eu não gostasse da Orihime. Tipo, pô, não gostei dela, acho ela uma inútil, não sei o quê. Aí eu pego pra ver um vídeo assim de 50 minutinhos... Pô, você já entende completamente a personagem e já não consegue mais pensar, pô, ela é uma inútil. Talvez você ainda não goste dela, porque ela não representa o que você gosta nos animes, beleza. Mas pelo menos achar ela inútil é impossível. Depois de você ver tantos pontos importantes e como ela influenciou muitas partes na obra, tá ligado? Então, acho que assim, é falta das pessoas realmente quererem entender o personagem. Porque ela só fica falando Kurosaki-kun e aí irrita. 44,33 até... Não, 48, né? Não, tá certo, 48. Ô, porra, calma aí. 48,30. Já estou no spoiler, na real, né? 48,47. Deve ser spoiler visual. Enfim. Nada, já que pessoas que nunca nem viram Bleach ou viram muito pouco começam a odiar uma personagem por uma primeira impressão dela, de uma mídia específica, e terminam só falando que ela é uma personagem burra, sexualizada, inútil e tudo mais. Mas essas pessoas não conseguem entender o valor que a Orihime tem dentro da trama, quantas pessoas ela salvou, quantas vidas ela curou, o que ela fez, o que ela representa, quantos paralelos ela tem. E você é livre pra gostar ou não de um personagem, gostos são diferentes, mas não é por isso que a profundidade dela é superficial. Muito foda, galera. Muito foda, é um puta vídeo. É aquilo que eu falei, cara. Em um vídeo ele conseguiu contrariar todos os argumentos que o fã fica utilizando pra dizer que a Orihime é uma inútil. E por isso é tão importante, tá ligado? Isso que é foda, cara. A galera não poupa 50 minutinhos pra ver um vídeo sobre o personagem, ou tipo, não param pra prestar atenção, cara. Porque assim, pô, beleza. O anime ferra muito a imagem da Orihime de muitas formas. Só que mesmo só vendo o anime e prestando atenção no anime, você consegue entender a importância da Orihime pro anime e gostar dela de certa forma, ou pelo menos entender a utilidade dela. Então as pessoas que veem o anime e pensam, pô, ela é inútil, definitivamente não estão prestando atenção na essência do anime e em muitas coisas do anime, tá ligado? Tipo, isso é claro, porque eu nunca li o mangá e mesmo assim eu consigo enxergar essas coisas na Orihime e sempre gostei dela. De certa forma, e vi como ela é importante pro anime, tá ligado?